E aí, o que você responde quando alguém te fala thank you em inglês? A maioria das pessoas aprende a responder you're welcome. Seria o equivalente a de nada? Não está errado, porém existem muitas outras expressões muito usadas no dia a dia. E é comum que o aluno fique meio confuso quando ele ouve outras coisas ao invés do you're welcome que ele estava esperando. E conforme a situação, você tem outras expressões que talvez se encaixem melhor ali naquela situação. Então vamos aprender outras expressões que você pode usar quando alguém te agradecer em inglês. So, let's get started. Olha só, se você quer ou precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, e em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online completo que começa do zero e vai até alguns assuntos avançados, ideal para iniciantes até intermediários. Se você quer resolver o seu problema com o inglês de uma vez por todas, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar no grupo e aguardar. Em breve a gente passa mais informações por lá. Ah, e quem estiver lá no grupo vai ter acesso a um link especial de Black Friday. Não vai perder essa oportunidade, hein? Bom, então vamos lá. Quando alguém te agradecer em inglês, a pessoa geralmente vai falar thank you very much, thanks, thanks a lot. Existem várias formas de agradecer também, mas vamos começar com essas básicas. O que você responderia na sequência? A expressão que o pessoal geralmente aprende é falar you're welcome. You're welcome. E aí tem muito aluno que vai falar, nossa, mas you're welcome não é você é bem-vindo? Sim, é a mesma frase. A tradução literal dessa frase é essa mesmo. You are welcome significa você é bem-vindo. Mas também é essa expressão que eles usam para falar de nada. Aliás, se você for pensar, de nada em português também é bem estranho, não é não? Se você for usar a expressão you're welcome, só um detalhe é quanto à pronúncia. Lembra de sempre dar ênfase maior no welcome, porque às vezes o aluno que está começando, ele acaba dando ênfase em todas as palavras, o que soa um pouco não natural. Então a pessoa falar you're welcome, com essa ênfase em todas as palavras, não é muito natural. Então tenta falar sempre o welcome com mais ênfase. O your você fala bem rapidinho. Então vai ficar you're welcome, thank you, you're welcome. Beleza. Porém, você vai ouvir muito, principalmente no inglês americano, no dia a dia, quando você falar thank you para alguém, você pode ouvir a pessoa falar no problem, né? Que seria como se fosse sem problemas. Então é muito comum se responder isso. É bem informal, mas muito usado. Você também pode ouvir alguém falar sure, ou até as duas coisas juntas, sure, no problem. Pode ser também sure thing. Tem também of course. Pois é, tem gente que responde of course. Thank you, of course. Então no dia a dia, nas situações mais informais, você pode responder no problem, sure thing, of course, quando alguém falar thank you. Principalmente quando você ajudou um amigo a fazer alguma coisa, a pessoa vai te agradecer, você pode responder dessa forma. Eu sei que muito aluno vai ficar pensando, mas que estranho eu responder sem problemas. Claro, só que lembra que você não deve traduzir ao pé da letra. A gente sempre tem que pensar na equivalência das expressões. Então, aqui em português, a gente usaria certas expressões para responder. Em inglês, eles vão usar outras expressões, que você não deve fazer uma equivalência palavra por palavra. Lembra sempre que o que vale é a ideia, é a função daquela expressão, e não a tradução das palavras em si. A expressão you're welcome é um pouquinho mais formal e você vai ver que tem algumas variações ainda do you're welcome. Você vai ouvir pessoas falando you're very welcome, principalmente se você falar thank you very much, a pessoa pode responder you're very welcome. Então acrescento very para dar uma ênfase. Ainda nessa linha, você pode ouvir a expressão you're quite welcome, que é a mesma coisa. Ou se alguém fala thank you so much, a pessoa poderia responder you're so welcome. Então você vê que dá para usar essas palavras de ênfase como very, so, tanto para agradecer quanto para responder. Até uma vez aconteceu uma coisa interessante, que eu nunca tinha prestado muita atenção, mas uma americana que estava aprendendo português, eu estava ajudando ela a aprender o português, e ela virou para mim e falou, eu percebi que aqui as pessoas não falam muito de nada, como ela tinha aprendido, né? Que em português a gente fala obrigado e responde de nada. Ela falou, as pessoas respondem a mesma coisa. Eu falei, é
verdade, né? Muitas vezes a gente fala obrigado, a outra pessoa também fala obrigado. Então você vê que acontecem coisas no dia a dia que a gente está tão acostumado que a gente não para pensar. E em inglês pode acontecer isso também, de alguém falar thank you e você responder a mesma coisa, porém com uma pequena diferença. Então funciona assim, se alguém falar thank you, mas você acha que é você que deveria estar agradecendo, você pode dizer thank you, como se a gente falasse, não, eu que agradeço. Então você pode ouvir essa situação, thank you, thank you. Então veja que tem uma ênfase no you para fazer sentido. Você ainda pode ouvir a expressão my pleasure, que seria um encurtamento da frase it was my pleasure. Mas ninguém fala a frase toda, geralmente as pessoas vão falar somente my pleasure, como se você respondesse, não, foi um prazer, né? Foi um prazer te ajudar. Eu sei que os britânicos costumam falar também somente pleasure, aliás eles pronunciam pleasure. Mas os americanos normalmente vão falar my pleasure. Você ainda vai ouvir that's alright, como se você falasse, não, tudo bem, não tem problema, né? Não foi nada. No worries. Literalmente é como se você estivesse falando não se preocupe, mas é um jeito que eles usam para responder aí, para falar o de nada que a gente usaria. Aliás, pode ser no worries, pode ser don't worry about it. Tem uma outra que é don't mention it. Mas essa não é muito comum. Eventualmente você pode escutar em algum lugar, mas não é uma expressão das mais comuns. Not at all também é usada, que seria literalmente absolutamente, né? Não, você não precisa nem agradecer. Então a expressão not at all teria esse sentido que você está dizendo não, que não foi nada, né? Absolutamente, não precisa nem agradecer. Só presta atenção que no inglês americano eles vão juntar tudo isso e pronunciar not at all. Tem uma também que é bem exagerada. Você pode ouvir assim, it was the least I could do. É o mínimo que eu poderia fazer. Se você usar uma expressão dessa com um amigo, por exemplo, vai soar como uma brincadeira. Porque naturalmente a gente não seria tão exagerado para agradecer um amigo. Ainda tem a expressão anytime, que seria mais ou menos como disponha em português. Porque a palavra anytime significa a qualquer hora, a qualquer momento. Então é como se eu estivesse dizendo para a pessoa, disponha, se você precisar, qualquer hora que você precisar, eu te ajudo. Então essa é a ideia do anytime. It was nothing, né? Literalmente não foi nada. Você pode usar também assim. E tem uma outra bem legal, bem informal, que é no sweat. A palavra sweat significa suar. E aí quando a pessoa fala no sweat, significa que não foi nada, foi muito fácil te ajudar, né? Nem suei. Então é um jeito da pessoa dizer que não foi esforço nenhum, né? Eu fazer o que eu fiz pra você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve aí, clica lá no sininho também pra você ser notificado. E deixa aí nos comentários outros tipos de expressões que vocês gostariam de aprender. Thanks for watching and I'll see you next time.